Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Tudo isso promovido pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós informamos que esses estudos eles são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, no horário aqui de Curitiba, né, no Brasil. E todos aqueles que quiserem participar conosco são bem-vindos, adentrando lá no nosso site, www.senhor.org.br, encontrarão lá o caminho, né, para fazer a inscrição e obter o link para estar conosco. E lá também encontrarão as playlists dos estudos anteriores, playlists dos estudos da Revista Espírita e outros estudos que a casa promove. Então, sempre lembrando que esse é um estudo contínuo, né? Então, nós estamos no terceiro ano e estamos estudando o ano 2025, 2026, que é agora que estamos estudando, e nessa sequência de estudos, nós vamos adentrar hoje na questão número 45, né? O estudo 45, nós vamos entrar nas questões 595 a 610. Estamos aí no capítulo 11, né? Fala dos três reinos. Estamos falando hoje sobre os animais e o homem. Na semana passada, nós falamos bastante aí sobre essa questão, né, das plantas, dos animais, das sensibilidades, e hoje o Kardec continua as perguntas e os espíritos vão nos esclarecendo. É um tema bastante interessante, né, que mostra todo esse processo evolutivo. Algumas pessoas até questionaram, perguntaram para mim, por que o Allan Kardec, os espíritos colocaram no livro dos espíritos sobre essas questões dos animais, né, das plantas? É porque faz parte realmente para mostrar, né, dentro do processo evolutivo nosso, como tudo isso se desencadeia, né? Como tudo se inicia, né? Que ele coloca lá pela planta, depois, né? Pelo mineral, planta, que seriam os vegetais, que eles falam orgânicos, inorgânicos, e até chegar no homem, né? Então, por isso é importante a gente conhecer todo esse processo, né, evolutivo, como desencadeia tudo isso. Na queda 95, Kardec pergunta: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Que pergunta interessante, né? Os animais não são simples máquinas, como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar a do homem. Sendo muitíssimos inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possui na restrita aos atos da vida material. Então, de sobrevivência, de alimentação, ligado a isso. Né? 596. Como procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem, e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Pergunta interessante, né, gente? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita o gesto, algumas aves imitam a voz. 517. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Ah, e que sobrevive ao corpo. O cara pergunta: terá esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiseres, defendendo isso no sentido de que se dá esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e do homem a distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus.
Aqui é interessante, a gente gosta de relembrar, né, que lá na parte da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec conversa, né, colocando exatamente algumas denominações, a questão de alma, lá ele deixa bem claro isso. Então, ele deixa até nesse sentido que ele coloca essa resposta aqui, né, porque existe alguma coisa, mas não é, aí até chegar na alma do homem é bem diferente. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas estudem a obra completa, vai estudando para entender melhor essas questões. Né? 598. Após a morte, conserva a alma dos animais sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva sua individualidade. Quanto à consciência do eu, não. A vida inteligente permanece em estado latente. Olha que outra pergunta, né? Todo mundo tem uma curiosidade de saber, né? Pergunta 9. A alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal em que encarne? Olha, não. Porque ele é falso para o Deus, né? 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem se achar depois da morte, no estado de erraticidade, como do homem, fica numa espécie de erraticidade, porque não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa por sua livre vontade, de idêntica faculdade, não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem cumpre essa tarefa e utilizado quase e imediatamente. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Olha, essa resposta aqui ela é muito importante, porque a gente ouve em algumas literaturas e coloca em alguns médios dizem que viu animais, que isso, aquilo. Temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque aqui deixa bem claro isso. Né? Os animais não atuam é, livremente, não tem essa na realidade como ser humano. Né? Não existe animais no mundo espiritual, assim, colocando. Então, algumas vezes, eu até já estudei isso, algumas questões, e até nas obras de André Luiz, às vezes cita algumas coisas assim, mas como assim que é? Eu não estou criticando aqui, assim, mas eu sempre critiquei algumas questões assim, que ali que seria uma grande oportunidade, e quando eu colocasse esses temas que dessem um pouquinho de conflito com a doutrina espírita, que houvesse alguma explicação mais detalhada, né? Olha, o livro espírita ele cita isso, mas assim. O que eu, estudando um pouco isso, que quando as pessoas dizem que viu, na realidade estão vindo forma de pensamentos criados que se manifestam. Não seria um animal, propriamente dito, que tem essa livre. Então, na rede espírita, inclusive cita algumas questões aí, nas questões ligadas à mediunidade, que algumas pessoas, num grupo mediúnico, lá, e a pessoa está colocando lá, e tinha uma pessoa que tinha visto um papagaio que imitava a rainha lá e tudo lá, e estava pensando muito naquele papagaio, e dentro do grupo mediúnico, a pessoa que estava vendo ali via o papagaio falando. Mas não existia papagaio ali, ela estava vendo uma forma de pensamento. Né? E ela plasmou ali, criou ali aquela forma de pensamento, e a forma de pensamento tem ação. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente ouve algumas coisas assim, né? Os animais estão fazendo isso, no grupo mediúnico, às vezes algumas pessoas citam isso. Existem duas questões. Uma questão que ele fala que o espírito ele fica tão, digamos assim, rebaixa tanto que ele cria-se a forma, ele molda essa forma na forma do animal, mas ele não é um animal, ele é um ser humano que deixou-se levar aí pelas ações de hipnose, pelas culpas, tudo, para ficar parecendo uma forma de animal. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões, para não achar que aquilo é realmente um animal. Pereira, só um comentário.
Pode Opa, falar. pode falar, Eduardo. Depois eu falo. Mulheres primeiro. Não, fica à vontade. Por favor. Tá, obrigada. Então, vamos lá. Eu acho que a Isabela vai lembrar, que a Isabela estava com a gente, só que agora, não me lembro, Pereira, acho que você não estava no último de on, né? Não, o último não. Isabela, você está aí, né, querida? Só confirmando. É porque... Sim, tô aqui. A Isabela estava, e eu não, só que eu acho que foi nesse último que que a Nicole desdobrou, e ela via um gatinho, e via um gatinho, e via um gatinho, depois via o gatinho de novo, e frisava isso bastante no desdobramento dela, que ia para lá e para cá e tal. Então, aí é isso que você está falando, né? Na verdade, é uma coisa mental dela. Ela plasma esse animal nessa questão. Pode ser necessariamente não dela, mas pode ser também, como nós estudamos, quando estudamos a questão da emancipação, do desdobramento, e aquelas 3 fases, que tem aquela que ele está vendo ali, tem um espírito, pode estar provando isso. O pensamento dele forte cria essas imagens. Tanto é que aquelas imagens que são criadas, cria-se espírito, cria movimento, cria tudo, que são tudo criadas pelo pensamento. Então, pode ser 2 coisas. Pode ser dela, que ela está pensando que ela tem simpatia com o gato, ou o espírito queria utilizar isso para sensibilizar ela, ou alguma outra mente criou-se a imagem do gatinho, mas não que tinha um gatinho no mundo espiritual. Não, exatamente. E depois, o que eu intuí, assim, na hora ali, foi que talvez ela disse, o gatinho está indo lá, eu intuí, assim, que era plasmado para indicar o local, a direção do caminho onde precisava ir, né? Isso. Porque daí ela virou para mim, e eu estava ali do lado, ela virou para mim, falei, e o gatinho continuou ali, eu falei, daí eu intuí, eu só falei assim, presta atenção onde que ele está te levando. Eu falei isso para ela, né? E o Humberto estava prestando atenção numa outra pessoa naquele momento. E depois eu fiquei pensando, e agora encaixou aqui, até para que a Isabela entenda também, né, essa questão. É importante a gente entender isso, né? Entender isso para também não ter algumas interpretações errôneas, né? Então, aí a doutrina espírita deixa bem claro nessa pergunta, nessas questões, estudando a própria revista espírita, deixa sobre essa questão que não existe espírito errante lá colocado. Mas, aí quando a gente estuda a emancipação da alma, estuda todas as questões do qual eu estou estudando, a gente entende que é real, é um gatinho, está vendo um gato. Isso que tem que ser importante. Mas esse gato não é um gato errante, um gato muito espiritual, é uma imagem que foi colocada ali para ajudar ou tal, né? Ou às vezes até para intimidar, depende do tipo de animal que aparece. Então é importante a gente ter isso. De repente, pode até ser a questão dela ser mesmo afinizada com essa questão do Isso, bichinho, ela né? gostar de gato, né? Uma coisa tipo assim. Sim. O Eduardo. A Ana foi bem, assim, aprofundou legal. Mas são as impressões, né, que ficam, muitas vezes, tanto na pessoa, né, ela, como eu disse aí, por gostar de algum tipo de animal, podia ser um pássaro, podia ser peixe, né, e, e também uma forma da espiritualidade criar aí alguma forma de até facilitar a comunicação, né? Ou distrair, aí vai depender do ambiente, né? Mas Isso. tanta coisa que tem. Pode ser positivo ou negativo, né? Porque pode ser uma coisa que tem medo, né? Tem medo de cobra. Lado, né? Ele pode criar uma cobra lá para intimidar, para ter medo de não entrar. Né? Plasmar várias formas ou intimidatória ou então não intimidatória, né? É alguma coisa orientadora, mais nobre, né? É isso aí. Acho que ficou bem claro isso, né? Acho que é importante a gente frisar bastante isso, né? Porque eu sei que tem muitas confusões no meio, né? Que as pessoas não estudam e aí fica criando algumas interpretações aí errôneas. Então, é importante a gente ter que ter sempre temos que estudar todas essas questões. Aí o Kardec comenta: nada nisso é extraordinário. Comemos os nossos mais inteligentes animais: o cão, o elefante, o cavalo. Imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais. E não faria sob a direção do homem? 602.
Animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. 63. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. 604. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes no mundo superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que, se Deus criou os seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade e vista de progresso que todas as suas obras revelam. Mas que fazer uma indagação, uma confirmação que só foi para os espíritos respondidos. Né? Vai para os espíritos respondem. Tudo na natureza se encadeia por elos, que ainda não podeis aprender. Né? Ainda não podeis aprender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado riso. Sabeis não ser possível que Deus se contradiga e que, na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais, e por nenhum de seus pontos deixa de responder as sublime sabedoria do Criador. Olha só. Tem coisas que ainda nós não conseguimos, não tem jeito, ainda não temos como entender isso, né? Para que vamos ficar questionando algumas coisas que ainda não temos capacidade, né? Em que ele coloca ali capacidade intelectual, moral, para entender. Temos que aceitar e buscar, né? Ah, a inteligência é, então, a propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? É, porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Olha a diferença aí. Vários pontos que ressaltam, essa é uma, na questão da moral. 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma e de outra dessas almas? Olha que pergunta, hein? A resposta, ó, não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultante da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Fica bem claro, né? Que a pessoa, tem duas almas animais. Não, não se divide, não tem como isso. Né? Tem a alma espiritual, né? Espírito. Eu só queria deixar bem claro aí as questões aí dos instintos, aí, das questões aí da natureza dele, né? Que é animal. Ah,
De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Quanto mais inferior ao espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não ouves? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma à outra. A alma do animal é a do homem, a tal ponto que de um não pode animar o corpo criado para o outro. Conquanto não tenha alma ao animal, que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo, que às vezes rebaixa até ele. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e destino. Porém, ininteligentes, estes irrestritos ao cuidado que a sua conservação requer. Essas questões aí do corpo aí, a questão da segurança, alimentação, sobrevivência, né? Comentário de Kardec. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral, que os torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão suas paixões, duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando seu espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se a sua verdadeira destinação. 86. De onde tira os animais o princípio inteligente, que possui a alma de natureza especial de que são dotados? O elemento inteligente é a reflexão. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que coloca acima da que existe no animal. 607. Disseste, na questão 190, né? O estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal. E sua inteligência apenas desabrocha e se saia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período que chamais de humanidade. Essa questão que todos nós queremos saber, né? Mas sempre fica assim, não conseguimos entender exatamente o momento. Parece que assim pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da natureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhado
os grandes gênios, por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que ele seja humilhante, é sua inferioridade perante Deus. Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza do desígnio e para apreciar a sabedoria das leis que regem a unidade no universo. Reconhecei a grandeza de Deus dessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado ser inteligente sem futuro, por blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as suas criaturas. B. Esse período de humanização principia na Terra? Olha só, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. Não. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começar. 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era procedentemente, quer dizer, o estado em que se achava no período que poderia chamar anti-humano? Olha só. Conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígio mais ou menos pronunciado do seu estado primitivo, porquanto não se opera na natureza, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o advento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos são muito lentamente efetivos, porque ainda não têm a secundários da vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire a mais perfeita consciência de si mesmo. 610. Ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só o tempo pode ser esclarecido. O homem é, com efeito, um ser à parte. Isso possui faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecer. 2, 9. Tá bom. Aqui terminamos, acho que aqui é o último slide, né? E aqui terminamos aqui, no próximo estudo vamos entrar ali pela metapsicose, né? Que é outro tema bem interessante também, ali, das encarnações. Então, está aberto aí para os questionamentos. É um tema bem bacana para a gente entender, né? E aqui ele vai sempre colocando, dando sempre um puxão de orelhas. Nossa, tem algumas coisas aí que a gente não compreende ainda. Algumas pessoas criam algumas teorias, criam alguns conceitos, mas no fundo, ainda não sabemos direito, né? Buscamos entender, mas ainda não temos essa capacidade de compreender realmente a origem. Isso explica também aí quando fala aí dos homens
ambientais lá, aqueles antigos, os primeiros homens lá, como que a presença deles era mais parecida como animais, né? Deixa bem claro isso também, que pode ser que não seja a primeira, mas era uma das primeiras fases que ele ainda trazia esses traços ainda meio animalizados. Bom, tá aí, pessoal, está aberto aí as perguntas e os questionamentos. Pereira, nessa tua última colocação aí dos traços mais animalizados, é muito interessante. Lá tem uma escala muito interessante, porque ele fala justamente da criação do mundo, a evolução, e não determina em nenhum momento assim, foi assim. Mas ele leva a induzir o raciocínio para que muita coisa aconteceu fora daqui, né? Já veio, não existiu aquele tal duelo perdido, né? Aqui na Terra. A Mas mudança, né? uma sequência lenta, lentíssima, muito lenta aí no processo evolutivo. É muito interessante juntar essas informações. E dado aí alguma literatura que às vezes parte mais para o fantasioso, né? Aí fica mais complicado. A obra básica, ainda o Kardec é a base de tudo, né? Para que pelo menos tenha o roteiro mais seguro do estudo, para que não se deixe contaminar aí por algumas fantasias aí do achismo, né? Que alguns autores fazem alguma coisa assim mais fantasiosa, vamos chamar assim. E uma coisa que eu achei interessante aqui, que o texto deixa claro também aí, que nada dá salto, né, na natureza. Então, aqui que ele fala, tudo existe um desencadeamento natural das questões, né, que você colocou. Então, não é assim que daqui a pouquinho aqui já mudou para homem, né? Estava aqui, saiu do macaco, sei lá do quê, do animal qualquer, já pulou. Né, tudo vai desencadeando, né? Vai tudo, como esse processo funciona, que momento que dá esse salto, essa mudança, e como isso funciona, o texto deixa bem claro que ainda não temos condições de entender, né? Como surgiu. Mas aqui deixa claro é isso mesmo, tudo vai desencadeando, não é nada assim. Os animais existem, não é por acaso, né? Existe tudo uma finalidade disso. Então, são reflexões que nós temos que fazer, né? Que a gente quer buscar algumas respostas, às vezes, que ainda não temos condições de absorver, de entender. Também tem o lado da própria cultura, né? Que imagine você falar vamos lá, em 1700, ou então, mais recentemente, nessas religiões que dominam esses estados que são dominados pela religião, pelas religiões, que existem outros mundos, outras vidas. O processo evolutivo não é aquele lógico, né? É um processo muito diferente que ninguém exatamente conhece todo o processo, ninguém na Terra, né? E muitos espíritos também não o conhecem. E vai mudar a estrutura dos instrumentos até de dominação dessas culturas que seguem esse caminho. Então, realmente, a verdade deve incomodar muito. E nós não estamos ainda, com todo o avanço que temos, não temos ainda o conhecimento, o lado. Está cortando um pouco o áudio do Eduardo, já está E, falando na internet. Porque também você falou essa questão assim de cultural, né? Às vezes a gente fica assim, digamos assim, meio ansioso, vontade, mas, pô, mas como é que essa pessoa não compreende? Por que todas essas religiões e tanto tipo de. Só que assim, que nem ele coloca ali, tudo faz parte do processo. Só que você vai conseguir mudar isso aí, essa pessoa não vai conseguir mudar quando você falar para ela, colocar, por mais claro que ela está ali, vai demorar, né? Vai no mundo espiritual, vai continuar lá, precisando de uma coisa, e vai. Deus vai proporcionando condições para que ela se desperte e compreenda, mas não tem como você chegar nessa, assim, ó. Algumas pessoas, até quando você fala que são racionaliza, ela compreende, mas tem outras que não, que ela não tem como, né?
você dá um start, se chegar assim, a partir de agora, você tem que entender isso. Se fosse assim, é fácil, né? Porque a grande pergunta é assim, como é que Deus permite, então, que existem tantas religiões e tantas coisas? Não é que Deus permite, porque faz parte do processo mesmo, não tem como, a pessoa tem que ir pouco a pouco ir compreendendo, né? Cabe nós divulgarmos, colocarmos, se tornar acessível, né, as informações para essas pessoas dentro daqueles conhecimentos que nós já temos, para ela compreender, mas a mudança tem que ser de cada um, né? De cada sociedade, de cada grupo, né? Não tem outro jeito. Não tem como chegar e obrigar, né? O que eles faziam? Aí, os católicos, na época, faziam lá que você tem que ser igreja ou você vai preso, né? Morrer. Não tem isso. Prender Como já fizeram, né? Já fizeram na Inquisição. Né? Morre, né? Pô, não tem. E outros, né? E aqueles outros mais agressivos ali do Oriente Médio fazem até hoje. Faz até hoje. Mas são os passos evolutivos que a humanidade tem que tomar para vencer a si mesmo, né? O que é chamado da reforma íntima, né? E sem saber, o processo evolutivo é esse. Vamos utilizando nosso livre-arbítrio, nosso conhecimento, avanço moral, para podermos sairmos dessa para melhor, né? Que a gente possa colaborar também com o entorno aí na melhoria de todos. A mesma coisa, vamos dizer assim, até na própria família, né? Então, você pega, por exemplo, dentro de família maior, minha família, nós somos 8 irmãos e todos seguem a igreja católica e tal, mas quando você chegar para a pessoa e dizer para ela assim, ou um pai, né? Você é obrigado a ser espírita, você é obrigado a ser católico, leva lá e tal. Você pode fazer isso, mas você acha que vai mudar? Pelo contrário, às vezes cria mais rejeição ainda, né? Então, você pode mostrar, né? Explicar, orientar, ver, responder as perguntas, mas que a pessoa tem que compreender, não deve ser obrigando, né? Obrigando, não existe essa questão de se obrigar a pessoa. Pelo contrário, vira ao contrário, né? A pessoa se revolta com tudo isso, né? Com as imposições. E ali na 607A, a resposta é bem interessante, né? No fim dela. Acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade, qualquer coisa, né? Sejam animais, sejam plantas, sejam minerais, né? Tudo tem finalidade. Tudo é útil ao nosso desenvolvimento, ao espírito já encarnado, inteligente, né? E também faz bem para os animais. Enfim, tudo tem função. A gente às vezes despreza alguma coisa, despreza uma planta, despreza, isso aqui é erva daninha e tal, mas ela tem alguma utilidade, se não pura no estado que está, a ciência vai lá e extrai dela a quintessência lá do medicamento, enfim, para curar alguma coisa, né? Então, tudo, até veneno de cobra é utilizado até para problemas cardíacos, se eu não me engano, e em algumas situações de epilepsia, enfim. Então, tudo serve, né? Resta explorar para poder entender a necessidade de ter essas obras aí de Deus em cada elemento da natureza. Isso aí, os aborígenes, né, os índios, aquelas comunidades que mais dedicam, eles tinham essa capacidade, tem até hoje, a parte do grupo assim, de entender, né, entender a natureza, como funciona, né? A planta, a pedra, o objeto. Faz emplastro, faziam chá, faziam infusões, enfim, tudo tem. Até mesmo as drogas naturais, né? Elas também servem para outras coisas. A essência lá, enfim, os laboratórios produzem os medicamentos a partir dessas, de tudo que é natural, né? Desses princípios, né, que fala da natureza. Os princípios, hoje em dia tem grandes grupos aí que estão voltando novamente para essas questões de estudar, né? Estudar as
pegam as plantas lá e estudar, para tirar os princípios ativos, né, para utilizar para a medicina. Princípio ativo. Para isso, para aquilo, né? Quantos e quantos estudam isso? Hein? Então, eu queria comentar, assim, pegando esse raciocínio aqui do Eduardo, de tudo tem uma finalidade, o que eu acho interessante, pelo menos para mim, do Espiritismo, é que tudo faz sentido. Então, a gente tem uma fé raciocinada, então tudo faz sentido, que é o que enfim, o que eu achei fantástico, que simplesmente quando você se depara com a doutrina, pelo menos foi assim, eu falei, nossa, tipo, descobria, né, o sentido de tudo. E eu acho isso que é o mais interessante. Só o que eu fico intrigada e eu, assim, não consigo achar uma resposta, eu fico refletindo e não consigo achar uma resposta, que nem o Pereira falou ali da questão de família, e não só família, mas eu falo porque é uma questão mais próxima e é onde eu tenho mais questionamento, porque todo esse trabalho que a gente faz na Casa Espírita, então, você está sempre relacionando uma vida espiritual, a existência de espíritos e a reencarnação. Isso são as coisas mais, assim, mais fortes de que a gente se depara. E aí, quando você comenta, porque não tem como, né? A gente vive isso, né? A gente vive isso. Então, não tem como a sua família não ver o que está acontecendo na sua vida. E aí, a gente acaba comentando, falando o que acontece, né? Exatamente o que acontece. Então, assim, uma pessoa da família, né? No meu caso, né? Que incorpora espíritos, né, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a mediunidade, das razões é para divulgar o espiritismo, e aí, justamente, falei, nossa, eu estava até comentando com a minha mãe esses dias, porque a minha mãe e meu irmão, eles não acreditam em nada, assim, nem católicos, não é nada, 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 nada. E a minha irmã, meio que budista, assim, sabe? Então, e todo mundo sabe o que acontece comigo, né? E isso há muito tempo, muito tempo. Aí eu tava questionando a minha mãe, mas, ó, o que eu não entendo é o seguinte, vocês têm alguém na família, mãe, pense bem, tem alguém na família que incorpora espírito, você sabe o que é isso? Eu fiquei assim, que fui direto, assim, né? E ela ficava só, arregala o olho e fica ouvindo. Eu falei, mas e assim, eu não entendo, eu não entendo como que vocês não conseguem, assim, crer numa coisa que acontece na família de vocês, que eu não iria jamais estar disfarçando alguma coisa ou mentindo o que acontece, etc. E, olha, tá, daí, enfim, né, não vou entrar em detalhes, eu conversei. Então, é o seguinte, não tem como não entender, não assimila e não acredita, ponto. O meu irmão, acho que eu já comentei com vocês, é uma pessoa extremamente inteligente, né? Trabalhou nos Estados Unidos, aposentou agora. Ele é engenheiro, ele é engenheiro da Boeing, muitos anos, né? E agora, ano passado, que ele aposentou e veio para o Brasil. Não acredita em nada, nada, zero, né? Mesmo eu comentando, falando, explicando, já mandei até um PDF do Livro dos Espíritos comentando, blá, 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 para ele e minha cunhada, mas não adianta. Então, o que eu fico refletindo é o seguinte, o que faz com que a pessoa não consiga entender ou assimilar ou acreditar numa coisa que, que tem explicação de tudo, né? Então, não sei, eu fico assim, uma coisa que para mim não consigo achar resposta. O momento dela. Não tem resposta, né? Não está na hora. Não está na hora. Não, pois mas não está tá na no hora. meio, você está no meio deles ali, veio para somar, para indicar, mas cada um. Não, Né? pois não é que eu queira que eles sejam assim, o meu questionamento, porque daí tudo bem. Só não se desgaste, porque... Não, Vai ter, não, vai ter. mas, ó, Não tem Eduardo, resposta para isso isso. não Por me que que a pessoa incomoda. A questão é a minha reflexão, o porquê, porque isso não me incomoda.
Porque cada um tem sua vida, entendeu? Né? Cada um tem sua vida. Tá tudo certo, e são pessoas ótimas. Essa mesmo que tá faltando. Super do bem, super do bem. Mas, assim, a única coisa que eu não me incomoda mesmo, sabe? O que eu fico questionando é o que faz com que a pessoa não entenda, e não queira ir para frente, não queira estudar, não queira nada, entendeu? Tipo, observa e ok, entendeu? Mas ainda assim, você falou que não acreditam em Deus e tal, enfim, mas ainda assim são boas pessoas. Claro, são Agora super. agora tem aquele que acredita que em Deus, sobe lá no púlpito, né? É pior. Pega um livrinho lá, bate na cabeça do outro, esteja curado. Esse cara está fazendo tudo errado, é até um criminoso, né? E vamos chamar um materialista ateu, enfim, alguém assim, só o fato dele auxiliar, ajudar, ter compreensão, tolerância com os próximos, ele já está muito melhor do que aquele falso profeta lá. Tá no outro, já está em outra vibe, né? Já está mais pronto. O fato aí, nesse momento, né? O importante é se a pessoa é boa. Se ela é boa, isso né? sim, são É o que pessoas vale. do bem. Então, a pessoa do bem é o que vale. Porque, por isso que eu digo, há o momento do despertar. Aí, isso é quando der. Não é agora, é depois. Mas essa o meu questionamento, né? O que vai levar a pessoa... Não, mas cada um ao seu tempo. A fruta não cai da árvore antes da hora, né? A menos que dê um vendaval e tal. Mas o Paulo parece que queria falar alguma coisa. Paulo quer falar. O Aldo usou o exemplo que a fruta não cai antes da hora, ou seja, chega um momento para todas as coisas, né? Você veja, eu me lembrei esses dias aqui, conversando lá no centro com o Guilherme, ele falou numa das aulas lá a respeito da tia Nadir, enfim, e mãe do Eduardo está aqui, a tia Nadir, muito querida, que um comentário que ela falava, cada um é cada um e está tudo certo, essas coisas todas. E veja, a gente sempre foi muito próximo, né? Enquanto primos, família nossa, muito, muito próxima. Eu diria assim, eu não conheço outra família, certamente tem, mas eu não conheço nenhuma família tão próxima quanto essa nossa. E você veja, faz 1 ano e pouco que eu tô indo no centro, eu sempre fui, digamos, espiritualista no sentido da palavra mais ampla, mas eu não tinha assim não vou dizer nem necessidade, eu não tinha, de repente veio o momento certo para eu buscar essas informações. E eu fico imaginando assim, a Ana falou a questão do irmão dela, né? A gente vem, e eu mesmo me coloco aqui, a gente vem uma vida recebendo uma série de informações que nos conduzem muito mais para o campo material das coisas. A gente acaba deixando, né, um pouco a parte espiritual de lado. Eu acho que a maioria das pessoas andam por esse caminho. Não que não tenham fé, não que não acreditem em Deus, essa coisa, né, mesmo sendo pessoas boas, como o Aldo falou. E quando a gente começa a estudar um pouco, o nosso raciocínio, como a gente processa as informações em cima desses ensinamentos, eles fortalecem muito esse lado espiritual que todo mundo tem. Em uma hora se desenvolve mais ou menos, mas todo mundo tem essa espiritualidade, né? E a gente passa a raciocinar de uma forma um pouco diferente. A gente vê que dentro da doutrina, esses esclarecimentos que nos chegam, estudando, a gente está aqui e a gente procura se informar em outras literaturas e vai discutindo, a gente acaba trazendo mais razão, né, para as coisas da vida. E a gente vai se encontrando dentro desse processo evolutivo e olhando para dentro, né, como o Ado colocou, a gente procurando cuidar um pouco, né, dos nossos pensamentos, das nossas ações, procurando trilhar o caminho do bem, pondo esse lado bom da gente, a gente acaba fazendo a nossa parte e ajudando aqueles que nos cercando, familiares, amigos,
o ambiente do trabalho, você chegando com vontade, feliz, alegre, trazendo o teu lado bom, fica sendo melhor. Eu acho que é por aí. Evoluir moralmente, espiritualmente, a gente vai seguindo, usando a inteligência, né? E dentro do que a gente vem aprendendo aqui, e a gente vai compreendendo mais a nós mesmos, e com isso a gente compreende melhor o próximo, né? Posso botar a questão, e o Eduardo falou a questão de família, né? Até vou contar um exemplo que ela falou aqui, da questão que ela falou direto, que incorporava a entidade. Numa dessas reuniões de família, a gente ficou 2, 3 anos, acho que o meu irmão era falecido, já que nós estávamos em Foz do Iguaçu, num desses, confraternização de família de final de ano, assim, que se reunia. Estava num grupo aí de, acho que umas 15, 20 pessoas, tudo entre primos e primas, irmãos e sobrinhos, toda aquela turmaiada assim. E aí era um churrasquinho, no final de tarde, aquele calor danado, na beira da piscina. E aí sempre tem aquelas pessoas que sabem que a gente é espírita, quer conversar. E eu só perguntava sobre o espiritismo e eu explicando assim. De repente tinha uma pessoa, daqui a pouco tinha 2 pessoas, daqui a pouco tinha 3 pessoas, tinha um grupo de pessoas. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, tinha 6, 7 pessoas, tudo prestando atenção no que eu estava falando, né? Parece que interessou. Você vê como é que é importante a gente usar esses momentos, às vezes, para a gente falar. E nessa conversa, eu perguntava para mim como é que funciona, como é que é isso, como é que é aquilo. E aí até foi interessante que teve não sei se foi uma sobrinha minha, perguntou assim, tio, mas você acredita mesmo nisso? Como é que você acredita nessas questões aí de coisas espirituais? Eu falo com o espírito. Aí todo mundo assim, eu falo. Eu participo do grupo mediúnico e eu diálogo, converso com o espírito. Então, eu sei o que. Mas você fala? Como é que é assim? Então, o que eu estou querendo dizer isso? Que sempre quando tem esse momento, como é que você estava falando aí de família, e olha que a minha família não é espírita, eu sou o único espírita. Mas eu sempre percebi que tinha uns colegas lá, uns conhecidos, né? Outro que estava junto naquela confraternização ali, que tinha interesse, né? E as pessoas uma pessoa começou a perguntar para mim, eu comecei a responder, falar, outra, quando eu vi, tinha um grupo lá, já. Estava perguntando uma palestra, tinha 5, 6 pessoas, tinha 7 pessoas reunidas, todo mundo prestando atenção. E perguntando essas coisas assim, como é que é isso, como é que acontece, como é que é aquilo, e se acontecer isso, acontecer aquilo, a gente vai respondendo uma conversa. Olha aí, nós temos que usar esse momento, né? Esse momento assim para explicar, né? E as pessoas não entendem, que nem falou, como é que você acredita? Como é que você pode? Eu converso com eles. Eu participo de um grupo mediúnico e a gente conversa com as espirituais. Está no olhão assim, né? Fica curioso. Mas como é que é isso? Tem que estudar, né? Então, hoje eu percebo assim, mesmo nas reuniões de família, que a gente se reúne, sempre vai ter uma pessoa perguntando alguma coisa, sabe? Sempre vai ter alguém perguntando assim, por mais que seja católico, seja de outra região, seja até evangélico, tem uma linha dos Primaiada lá na região de Araponga, daquela região lá que é tudo evangélico, né? São um pouquinho mais duros, vamos dizer assim, mas até aquela questão assim de pedir, assim, quando faz a oração, né? Faz a oração. Aí fala assim, você não quer fazer uma oração? Sabe? No final, assim, do almoço, na ceia, coisa assim, quer dizer, a gente percebe assim que a sementinha está sendo plantada sempre, né? Vai colher agora? Não, mas... você tá... Eu comprei um livro, comprei o Evangelho do Espiritismo, daí eu te compro. O livro do Evangelho do Espiritismo, né? A gente vai colocando. Então, são assim mesmo, são sementes, né? São momentos. E a gente tem que aproveitar. Ali, Pereira, que você está comentando sobre isso, que eu estava falando que eu estava conversando com a minha mãe, inclusive foi semana passada, daí eu pensei assim, sabe o quê? Daí eu peguei e comecei a explicar para ela, nunca tinha explicado. Eu falei assim, mãe, sabe o que é reencarnação? Vou te explicar como é que funciona isso. E expliquei, e falei, ela só ficou escutando, falei um monte de coisa. Falei como é que é na casa espírita, falei para ela como é que é um grupo mediúnico, e ela só ficou prestando atenção. Eu falei assim, você entende isso? Ela falou assim, sim, então, mãe, e aí? Mas você acha que daí é o quê? Você acha Eles têm curiosidade, né? que não existe espírito? Ela, não sei. As pessoas têm curiosidade, elas querem saber, né? Elas querem, às vezes a gente não tem que aproveitar esse momento assim, de contação, de colocar assim, colocando uma palavra, claro, não falando, né, a gente fala aqui no grupo, com os espíritos, na casa espírita, falando da maneira que a pessoa entende, né? Que ela falou explicando. Sabe o que eu falei assim? Sabe o que eu falei? Eu falei assim, mãe, é o seguinte, ó, quando você não estiver mais aqui, aí eu vou conversar com você através de oração, e aí eu vou dizer assim, mãe, ó,
Viu que eu te falei? Eu te expliquei, não foi? Eu vou falar com você desse jeito. Ela dava risada. Não, tem que usar isso mesmo, tem que ser descontraído, né? Não pode ser assim meio Assim, sisudo, depois né? você vai dizer, depois você vai ver como eu tinha razão. Mas se ela dá essa oportunidade, já é bom, né? Essa oportunidade aí, o Paulo, nós fomos pouquíssimas vezes quando éramos adolescentes, lá no Luz Eterna, né? A mãe frequentava lá, estudava, enfim, e a gente ia ouvir palestra aí às terças-feiras, tomar um passe para a gente voltar para casa. E foi o contato que o Paulo teve, né? E depois nós não falamos mais em religião, não falamos mais sobre espiritismo, mas nada. Agora, ele falou faz 1 ano e meio, ele veio. E lá, casualmente, vamos dizer assim, casualmente, o meu irmão estava lá. Daí, como é que é? Aí, então veja que a coisa é isso, é o tempo, é a hora do fruto, né? É essa hora. Então é tranquilo. O duro é que quando as pessoas, às vezes, perguntando sobre espiritismo, criticam de uma forma assim, meio na base da, né? Vocês falam com os mortos? Então me conta aí, né, aquelas coisas, o que vai dar da Mega Sena? Ou então meu avô morreu e daí como é que é? Essas coisas que são assim até ácidas e ruins, a gente vai levando, né? A coisa não é bem assim, né? O telefone toca muito mais de lá para cá do que daqui para lá, mas se você tiver uma linha de pensamento bacana, equilibrada, harmônica, tal, você consegue levar esses pensamentos para aqueles que já foram, tá? Então é isso. Mas você sabe que agora, quando é para dar passe, que eles sabem que vão ficar bem, procura, né? não precisa falar 2 vezes. Essa daí é verdade, beleza. O passe sempre faz bem, né? Não sabe. Eu falo assim, olha, eu não estou sozinha, sabia? Falo para eles. Eu falo assim, quando eu vou na casa da minha irmã, lá em Marialva, lá, né, que tem eles chamam lá de um recanto lá e tal. E aí, quando chega assim, que eles fazem a festa, né, à noite, assim, aí chega no dia, já tem minha irmã, tem minha sobrinha lá de Maringá, né? Que tá lá, chega assim, já bota a cadeira no jardim, já. Ô, tio, você me dá um passe de mim? Minha irmã, você me dá um passe de mim, que eu tô meio, sabe? Isso aí, aí eu vou lá e dou passe, tá? Mas, assim, quer dizer, faz parte do processo, né? Mas nisso eles acreditam, né? Que sabe que faz bem, né? E melhora, fala, nossa, eu tô meio... mal não faz, né? Ela não acredita, nesse ponto eles acreditam, né? É o caminho de você chegar neles, né? Eu estava em Osasco, chegou minha vez de tomar a nossa turminha, a nossa fileira, foi lá para a sala de passe e não é que uma do público ali, que estava sentada 2 cadeiras depois da minha, não é que ela incorporou? Pode acontecer, né? Pedindo por socorro, tô com medo. Foi assim, aí o pessoal tirou nós da sala e levou ela para outro lugar, porque não é, né, uma mediunidade ostensiva, assim, descontrolada, né? Descontrolada. Isso acontece, já vi muito isso aí. Não, Isso. não é para acontecer, né? Não, por que não? Não é para acontecer. Peraí, por que não? Na casa Aquela coisa, a pessoa lá muito provavelmente não sabia. Ou então ela estava lá justamente porque precisava muito, né? Mas essa história não pode acontecer. Por que não pode acontecer na casa espírita? É ali que é o lugar de acontecer mesmo. A casa tem que estar preparada para atender. É preparada para atender. Mas não é todo lugar que tem que estar preparado, não, viu? Não, mas tem que ter, né? Porque se acontecer isso aí, você tem que isolar a pessoa, pegar educadamente, levar para o lugar e aí... Eu digo assim, o que não é para acontecer, para não ficar mal entendido, a mediunidade deve ser educada. Claro. Né? Mas se a pessoa que está desarmonizada, não conhece... quem está, aí vem e acabou. Tem como, aí a casa espírita tem que estar preparada para isso. E a casa é bem sólida, bem, muito séria, muito boa mesmo. Olha aí, tá aí, gente, olha aí, ó. Bacana essa conversa, né? Para conversarmos assim, para ti. Mais alguma questão? Isabela, dá um oi, pelo menos. Oi, Oba! tô prestando atenção só. Mas você pode contar a historinha também.
Nossa, eu Não não posso concordo, acreditar não que isso concordo, daqui não concordo. tem. Ah, meu Deus. Ah, Posso acreditar que isso daqui não tem espírito. tem alma, Pode alma acreditar? animal. Você tá decepcionada, Isabela? Estou decepcionada, porque eu converso com ela, ela me entende tudo. Ela tem alma, ué, só que é alma animal. É. Nem que seja Ei. por instinto, ela te entende, entendeu? Né? Aqui é tido em curiosidade, vocês já chegaram a ler ou a ter alguma informação a respeito dos cães lá do metrô de Moscou? Não, eu não. Impressionante, me veio isso aqui na cabeça agora. É Eu um não sei livro? É É, o do quê? metrô. Eles são cães, tem um estudo mesmo. Foi feito um estudo, sei lá, 20, 10 anos, 15 anos, não vou saber aqui direito. Não sei quantos cães, mas tinha assim, 10% de 1.000, sei lá, vamos pensar assim, quer dizer, 100 cães talvez, eles entravam no vagão do metrô e sabiam qual estação descer por conta de comida. Mas não é só isso. Esse grupo de cães sabia, por exemplo, que eu não vou saber assim certinho, que terça e quinta-feira, naquela estação X, eles iam encontrar mais comida. E isso aí é um estudo que fizeram. Então, você vê, Isabela, fique tranquila. O cachorro tem uma Tem percepção. alma, estão falando bem claro, o texto hoje deixou bem claro isso, né? Principalmente quem dá carinho e comida. Esse eles gostam mesmo. E guarda, né? Carinha, mais ainda. Carinho mais. Carinho mais. E ela já está aprendendo bastante do espiritismo, porque no Deon ela fica aqui no meu colo, no Assimilando bastante. Não, ela Vai evoluir rapidinho esse cachorro. evoluindo, né? Então, eu vou fazer uma sugestão para isso aqui, para que a gente não se surpreenda com a Nina fazendo uma oração, que a Isa faça a oração. É verdade, é isso. Boa, Paulo. Isabela, você tem que dar um exemplo para tua cachorrinha. Então, você tem que fazer uma ótima oração para dar o exemplo. Não. Sim, porque daí depois, inclusive, você já vai estar ensinando ela. Daqui um pouco o cachorrinho está orando também aí. Não, mas com ela aqui eu oro, com ela eu falo, para os outros é que eu não gosto de falar. Isso o quê? Aprende, ué. Aprende a gostar. Nina, não. Então fale para nós como se estivesse falando para ela, daí está resolvido. Não, sob pressão não dá, gente. Coitadinhos da Isabela. Não. Vou até fechar minha câmera. Tchau. Vai se esconder. Boa noite, foi muito bom participar do... Calma, alguém vai fazer oração, peraí. Não, mas eu só vou desligar meu microfone. Ah, tá. Quem gostaria de fazer oração, então? Posso fazer eu? Opa, pode mesmo. Então, vamos elevar um pouquinho nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de sabedoria, pela vida, agradecer a Jesus por iluminar os nossos caminhos, agradecer a espiritualidade, aos nossos mentores, agradecer essa oportunidade de estarmos nos reunindo aqui às sextas-feiras para discutir e estudar a doutrina, e que a paz de Deus e de Jesus permaneça conosco hoje, nas nossas famílias, e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Bom final de semana.